Olá, iluminada! Seja muito bem-vindo ao canal Despertando com Propósito. E hoje, mais um vídeo para poder acrescentar na sua vida de desenvolvimento humano. Meu nome é Rosiane Avelar e juntamente com você, eu te convido para seguir essa jornada de autoconhecimento. Mas vamos lá! Vamos tentar falar sobre o padrão de um perfeccionista. Talvez você tá aí e você não consegue avançar na sua vida, você se sente paralisado, ou talvez você se sente insuficiente, incapaz de evoluir na vida, e tudo que você faz, você se questiona, você não acha que tá bom, que você precisa estudar mais, ou alcançar mais conhecimento para poder executar alguma atividade. Depois que você absorve todo esse tipo de conhecimento que é necessário para você executar, você simplesmente fica paralisado e não consegue iniciar. Isso diz muito sobre você? Pois é, se essas características diz muito sobre você, eu posso te dizer que o seu perfeccionismo pode estar te afastando de alcançar os objetivos da sua vida. Para iniciar esse vídeo, então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como a questão do perfeccionismo já atrapalhou muito a minha vida e ainda atrapalha, porque eu sou uma perfeccionista. Às vezes é complicado assumir as nossas vulnerabilidades, os nossos defeitos, né? Com certeza eu vou terminar esse vídeo aqui, não vou achar que ele tá bom o suficiente e vou querer refazer ele várias vezes e por fim, por não achar que tá perfeito, eu nem vou postar ele. Essa sou eu. Diariamente, em todas as áreas da minha vida, eu sempre me pego com um grande sabotador. Eu não sou boa o suficiente para isso. E isso acaba me afastando dos meus objetivos. A criação desse canal, gravar vídeos, ter uma constância, tem sido um grande desafio para mim. Por quê? Porque eu me pego na questão de como que eu vou editar os meus vídeos se eu não tenho muito conhecimento sobre edição de vídeos. Como que eu vou postar um vídeo sendo que tem tantos sons externos, né, que pode aparecer na gravação, se eu não tenho microfone? Então, hoje eu quero dizer para você, se você passa isso na sua vida também, seja em qual área for, seja na profissional, seja em relacionamentos, ou seja na área espiritual, nós nunca seremos perfeitos. Isso dói para um perfeccionista, né? Nunca conseguiremos alcançar a nossa total perfeição. Nunca seremos perfeitos. Por isso nós precisamos iniciar um projeto ou dar andamento em algo que a gente quer muito na vida, para que a gente simplesmente comece a colher pequenos frutos daquele esforço diário que a gente vai começar a fazer. Se você quer, por exemplo, dar início a uma empresa, vamos supor que você queira abrir uma empresa, abrir um negócio para você, um negócio próprio, onde você vai trabalhar sozinho inicialmente. Se você não der o primeiro passo para abrir, por mais que você faça todo um planejamento para poder ser o mais perfeito possível, algo pode ser que dê errado. E não é porque você pensa nessa possibilidade de que algo vai dar errado que você vai deixar com que isso te trave, com que isso te impeça de iniciar o seu projeto. Uma das vertentes do perfeccionismo é a questão de atrapalhar na nossa autoestima e na nossa autoconfiança. Por quê? A partir do momento que você não consegue executar um projeto que você determinou para você e ficou por muito tempo planejando, querendo a perfeição daquele projeto, se você não sai do lugar, você não vai ter confiança em si mesmo. Então, cada vez mais que você vai adiando, procrastinando, isso vai te gerando uma grande ansiedade, uma crença de insuficiência. Você vai começar a acreditar que você não é capaz de executar aquilo, e aquilo ali vai te gerar um medo que vai te paralisar. É como um ciclo, uma coisa vai puxando a outra. É o perfeccionismo, né, aquela vontade de fazer tudo perfeito, que puxa ali a procrastinação, porque eu ainda não sou perfeita, então eu vou deixar para depois, vou puxar mais para frente.
E depois, como você não executa, você não conquista, você começa a ficar ansioso, e da sua ansiedade, como que você já está paralisado ali, você fica frustrado, e da sua frustração você vira um medroso, que não consegue sair do lugar, e aquele ciclo vai se tornando um ciclo vicioso, uma coisa puxando a outra, você não dá início em nada, você não conquista nada, e você acaba acreditando que você é insuficiente para as coisas, que você não vai conseguir conquistar. É um ciclo que vai impossibilitar que você seja feliz na vida. Uma coisa que acontece muito com a pessoa que é perfeccionista, ela se importa muito com o que os outros vão pensar dela. Então assim, se eu mudar de profissão, que foi o meu caso, né, que eu quis largar a área da confeitaria para poder mudar de profissão. Atualmente estou aqui gravando conteúdo, mas também estou estudando outras coisas para poder aprender novas coisas, novas profissões, né? Então, quando você quer tomar uma decisão na vida, você fica pensando, o que o outro vai achar de mim? O que os meus pais vão pensar? O que fulano de tal vai pensar? Nossa, mas eu vou ficar com uma condição financeira menor por um tempo, né? As pessoas vão achar isso, achar aquilo. Se eu trocar de carro, todo mundo vai achar que eu tô rica, né? Então, o perfeccionista, ele tem isso. Ele se preocupa tanto com o que os outros vão pensar da vida dele, e às vezes ele não conquista as coisas porque ele foca muito no outro. No que o outro vai pensar, no que o outro vai achar sobre aquilo que ele conquistou ou deixou de conquistar. E às vezes as pessoas elas não estão achando nada. Eu tenho percebido que as pessoas, cada um está preocupado tanto com o seu próprio desenvolvimento, as suas conquistas, que ninguém está preocupado com a vida de ninguém. Óbvio que tem aquelas pessoas que são fofoqueiras, que preocupam com a vida de todo mundo, falam da vida de todo mundo, mas isso é a grande exceção nos dias atuais. Cada um está preocupado com o seu desenvolvimento. Pensa em você. Você está preocupado se alguém vai conquistar algo ou se alguém vai perder algo? Não tá. Você está preocupada com você. Você fica tão preocupado com você que você não tem tempo para poder pensar nos outros, e acaba que você fica com medo de fazer algo porque os outros vão pensar tal coisa e você mesmo não tá nem aí pros outros. O perfeccionista, ele tem uma grande dificuldade de celebrar as pequenas conquistas. Ele pensa lá na frente, no futuro. Quem é o perfeccionista, ele é uma pessoa também ansiosa, então ou ele tá focado lá no passado ou ele tá vidrado no futuro dele. Ele esquece um pouco do presente. Então ele não celebra as conquistas atuais. Suponhamos, vou dar um exemplo meu. Eu acabei de gravar esse vídeo. Se eu ficar focada só no resultado, quando eu tiver 10 mil seguidores, 20 mil, 1 milhão de seguidores, eu não vou celebrar o fato de ter conseguido gravar mais um vídeo e publicar aqui mais um vídeo que vai ajudar muitas pessoas, né? Qual que é o objetivo central? Chegar lá na frente ou executar cada processo? Então, assim, viva o caminho, viva o processo, celebre as conquistas, as pequenas conquistas desse processo. No meu caso, que estou gravando conteúdo, só o fato de eu conseguir ligar a câmera, gravar um conteúdo, falar sobre algo, né, a respeito de alguma coisa, já é assim, uma vitória. Então vamos celebrar, vamos conquistar, vamos levar a vida mais leve. Uma das coisas também que eu já citei, que é a paralisia e a procrastinação, né? O que acontece com o perfeccionista? É que é um impacto negativo na vida dele, né? Um dos impactos, além dos que eu já falei. O perfeccionista, ele tem tanto medo de errar que às vezes ele nem começa por querer que tudo seja perfeito. Isso aí acaba te travando, né? O medo de errar te trava e faz com que você fique paralisado. Outro impacto negativo do perfeccionismo é que o perfeccionista, ele foca muito nos pequenos erros. Então assim, se você tá num processo e você cometeu algo errado, eu vou dar um exemplo de quando eu fazia bolo. Às vezes eu fazia o bolo e ia colocar uma cor no bolo, de acordo com o que o cliente tinha me mandado, e às vezes a cor saía no tom diferente do tom que eu tinha planejado na minha cabeça ou que o cliente tinha me mandado. E às vezes assim, era mínima coisa. E em vez de eu
focar no bolo que tinha ficado bonito, às vezes que eu ia alisar o chantilly ali, ele ficava certinho, eu focava na parte que a cor não ficou certa. Aquilo dali me deixava muito triste e eu chegava a chorar, né? E depois o cliente simplesmente mandava uma mensagem elogiando, falando que o bolo tinha ficado perfeito, que tava uma delícia. Então assim, era um pequenino detalhe. O bolo estava bem estruturado, o bolo estava gostoso, tinha sido feito com os melhores ingredientes, tinha sido bem decorado, e o detalhe da cor simplesmente camuflava, né, toda a minha satisfação de ter conseguido fazer o bolo. Então ele gerava uma grande insatisfação, porque o foco estava naquele mínimo detalhe ali de erro, né? Então o perfeccionista, ele foca tanto no negativo que ele esquece de ver toda a outra parte positiva. Isso gera um impacto negativo na vida do perfeccionista. Outro impacto negativo do perfeccionista é a crítica excessiva consigo mesmo e com os outros. Essa crítica excessiva pode gerar ressentimentos e conflitos entre você e as outras pessoas. Se você se critica muito, tenha uma compaixão com você. Saiba que você não pode ser perfeito, que você não vai conseguir ser perfeito, porque ninguém é perfeito. As coisas, nem tudo vai depender de você para que seja perfeito. Também não fique cobrando das pessoas que estão ao seu redor. Se você não consegue ser perfeito, as pessoas elas também não vão conseguir ser perfeitas. Outro impacto negativo do perfeccionista é a dificuldade de delegar. O perfeccionista, ele tem aquela ideia de que ele faz tudo muito bem feito, né? Ele faz tudo perfeito. Então, ou ele pelo menos tenta, né? Porque perfeito não existe. Então, ele tem essa dificuldade de delegar para outras pessoas. Por quê? Na cabeça dele, ele acha que as pessoas elas não vão fazer tão bem quanto ele. E eu te confesso, perfeccionista, se você saber delegar as atividades para outras pessoas, você pode se surpreender, porque existem pessoas que fazem melhor do que você. Outro impacto negativo é o isolamento social. O perfeccionista ele tem tanto medo do julgamento que ele acaba não se mostrando, né? Ele acaba se escondendo, ele acaba tendo essa dificuldade aí de ter uma interação social, porque ele tem o receio do julgamento das pessoas, que é o que eu falei lá atrás, né? Que o medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar sobre você. Tem até um exemplo para dar aqui, que quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa, eu era consultora de vendas dessa empresa, e a gente tinha que executar um determinado desafio lá para ser contratado pela empresa. E eu consegui, eu sempre fui muito empenhada, né, em tudo que eu determinei para mim. Então eu consegui cumprir o desafio dessa empresa e comecei a trabalhar lá. Fiquei lá 15 dias. No dia que eu pedi para sair, eu fiquei sofrendo por antecipação, pensando, meu Deus, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão achar de mim se eu sair, né? Foram 15 dias tão intensos, eu passei por todo treinamento e simplesmente saí assim, e na hora que eu pedi pra sair, eles falaram, não, o que a gente vai pensar de você é que você foi uma pessoa determinada, que você conseguiu cumprir o desafio até o final, que foi a única que cumpriu o desafio e que você se empenhou, se esforçou. Às vezes, o que as pessoas vão pensar de você não são coisas negativas em relação ao seu respeito. Às vezes, elas vão estar pensando coisas positivas. Só que como o perfeccionista, ele sempre pensa sobre o lado negativo das coisas, ele não vai conseguir raciocinar ali sobre as coisas positivas que as pessoas podem pensar sobre ele. Até mesmo porque quando é nessa questão profissional, você está numa empresa, a empresa decide te mandar embora, né? Ela não pensa o que você vai pensar a respeito. Eles não ficam maquinando na cabeça, né? Ah, nós vamos mandar embora, mas o que ela vai pensar da nossa empresa, né? Eles simplesmente te mandam embora sem racionalizar essa ideia. Mais um impacto negativo é a perda de oportunidades.
por ficar às vezes preso no perfeito, você pode acabar perdendo oportunidades. Então assim, se você executasse um projeto anteriormente, sem antes mesmo ele estar perfeito, possivelmente você alcançaria resultados mais rápidos. E esse medo de experimentar coisas novas, ele pode te impedir também de desenvolver novas habilidades. E se você não executar novas coisas, tentar outras coisas, você não vai perceber que você é bom numa determinada área profissional, ou que você gosta de repente de cuidar de plantas, ou que você é bom de cuidar de plantas, ou que você é bom de fazer, sei lá, porcelana. Se você não tentar experimentar novas coisas, você nunca vai se abrir para o novo e nunca vai ver que existem muito mais coisas do que só esse mundinho aí que você está vivendo. E outro impacto negativo, para finalizar essa parte dos impactos negativos, é o adiamento de projetos. Então assim, você talvez tenha um projeto aí no papel, possivelmente vamos dar um exemplo aí de uma pessoa que é CLT, tem um planejamento de criar uma empresa e você vai deixando para depois, vai empurrando com a barriga ali, vai procrastinando aquele projeto, sendo que talvez se você já tivesse executado esse projeto lá atrás, você já estaria colhendo os resultados dele. Então, por querer planejar demais, ser perfeito demais, você não alcança o sucesso desejado. E essa procrastinação aí que está acarretando esse perfeccionismo, ele pode estar te impedindo de alcançar os objetivos que você quer para sua vida. Eu não podia deixar de falar, né, depois de falar todos esses impactos negativos que o perfeccionismo traz para sua vida, eu não pude deixar de falar sobre como conseguir superar esse perfeccionismo. Então, hoje, um dos conselhos que eu posso te dar é identificar e questionar aquilo que tem vindo nos seus pensamentos, quais as crenças que você tem construído dentro de você. O perfeccionista, ele geralmente constrói um futuro muito terrível, né? Ele cria uma situação catastrófica lá no futuro e às vezes que não vai nem acontecer. É uma preocupação que muitas das vezes não acontece. Existe até uma pesquisa aí que fala que 90% das nossas preocupações não acontecem. Então, assim, às vezes você quer construir uma casa e você nem comprou o tijolo e já tá pensando na mansão. Você não tem nem condição de construir uma casa ainda, já tá pensando na mansão. Nossa, como que eu vou arrumar funcionário para limpar minha mansão? Quantas garagens que eu vou ter para minha mansão? Sendo que você, às vezes, mora de aluguel ainda e já tá pensando lá na frente na mansão. Então, é importante identificar, né? O que é real do imaginário. Uma situação catastrófica possivelmente vai ser algo da sua cabeça. Então, você começar a listar ali qual que é os pensamentos que têm sabotado os meus objetivos, o que eu tenho pensado, o que tem vindo na minha mente que tem me travado. Às vezes vai vir um pensamento de insuficiência, não vou tentar isso não porque eu não sou suficientemente bom. Talvez você não vai ser suficiente nunca naquela coisa, mas faça com as ferramentas que você tem ali no momento. Eu mesmo, para poder gravar esse vídeo, gostaria muito de já estar com o meu microfone. Não tô, mas mesmo assim eu quis gravar esse vídeo. Gravei hoje até num cenário diferente aqui internamente para ver se abafa um pouco mais dos barulhos. Mas eu sei que tem um barulho da geladeira aqui, tem um barulho aqui atrás. Pode estar saindo no vídeo também, mas que não vai atrapalhar na mensagem que eu quero passar para você. Então, como eu já falei lá atrás, celebrar as pequenas vitórias. Não deixe para você celebrar na hora que você conquistar aquela determinada coisa que você quer conquistar, ou na hora que você atingir o foco principal do planejamento que você fez. Se é sair do seu emprego, não celebre o fato de você ter conseguido só ter saído, não, ou abrido a sua empresa. Celebre o processo do aprendizado também, que você está ali fazendo planejamento, você está aprendendo sobre como empreender.
esse processo também precisa ser celebrado. Se você aprender uma coisa nova hoje que vai agregar lá no seu futuro, celebre. Celebre, se alegre. Você está num processo, a vida é feita de processos. A vida ela está em constante movimento. Eu sempre vou falar isso em todos os vídeos, porque o autodesenvolvimento, o desenvolvimento humano é isso. O autoconhecimento é você se desenvolver dia após dia e celebrar suas conquistas. Se você conseguiu hoje tirar um projeto do papel, celebre. Se você hoje está executando o seu projeto, celebre também. Comece a reconhecer os seus pequenos progressos. Se você progrediu 3 níveis daquele projeto que você executou para você, já celebra. Se você executou um só, se você tirou do papel uma única coisa, já celebra. Assim você vai se sentir mais suficiente, vai se sentir mais feliz e vai ter mais motivação para viver todos os dias. Aprenda a se perdoar. Não seja duro consigo mesmo. Saiba que todo mundo erra. Todo mundo é passível de erro. Como eu disse anteriormente, a perfeição ela não existe. Então assim, não seja duro consigo, sabe? De falar assim, tá vendo? Você é burro, você não consegue executar as coisas. Por que você é tão duro consigo mesmo? Se um amigo seu, ele comete um erro, você não vai ser brando para poder aconselhar ele ou para poder falar com ele que é assim mesmo, que as coisas vão melhorar. Às vezes a gente é tão bondoso com os outros e tão duro conosco mesmo, né? Comece a cultivar a autocompaixão e autoaceitação. Comece a aceitar você assim como você é. Óbvio que o perfeccionismo, ele não pode te travar. E a gente vai chegar na parte que eu falo sobre as ferramentas, né? Que um profissional, ele pode estar te auxiliando nesse processo também de autoconhecimento. Um profissional que aborda a terapia cognitivo-comportamental, geralmente um psicólogo, ele vai conseguir te ajudar a se autodesenvolver melhor. Mas assim, tenha autocompaixão consigo mesmo e não seja duro consigo. Comece também a aprender com seus fracassos. Os fracassos, eles fazem parte da vida de todo mundo. O perfeccionista, às vezes, ele vai pensar que só ele fracassa, só ele que erra. Mas não, todo mundo erra, até o multimilionário, ele vai cometer erros, vai passar por dificuldades. Todas as pessoas, elas vão fracassar em algum momento da vida. E que você possa tirar desses fracassos uma lição para sua vida. Se você cometeu algum erro, ali você tira uma lição para não cometer mais. E assim você vai seguir na vida, entre erros e acertos. Comece a buscar por desafios que vão estimular o seu crescimento pessoal. Vamos colocar um exemplo. Às vezes tem algum curso ali que você quer fazer e você acha que você não tem capacidade para fazer. Por exemplo, um curso de tosa de cachorro. Você fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir tosar um cachorro. Isso aí é para quem já tem muito conhecimento, né? Por que não? Se permita a aprender algo novo para poder você perceber que você é capaz daquilo. E mesmo que se você fizer um curso e não conseguir executar, vou dar mais um exemplo sobre mim. Eu fiz um curso de pinturinha facial há alguns anos atrás e eu nunca trabalhei com pinturinha facial. Mas eu consegui pintar a minha própria face, eu aprendi algo novo e eu me permiti ali aprender algo novo. Não executei, não é porque eu não achava que eu não era boa o suficiente, mas porque o curso ali eu fiz para aprender algo novo, sair um pouco da minha bolha e ver também que eu era capaz e tinha talento para coisas diferentes também. Tenha por perto pessoas que te incentivem e te apoiem. Se você tem uma pessoa por perto que vai te incentivar a algo, o processo fica muito mais fácil. Aí o que você tem que fazer? Você não vai estar perto de uma pessoa que sempre te critica, né? Fulano de tal, mais uma vez, mais um curso que você vai fazer? Não, mas tudo que você tenta fazer, você para. Nossa, mas você não tem constância em nada. Se essa pessoa fica te criticando tanto, você vai
buscar estar perto de uma pessoa que acredita em você. Porque às vezes você já se autocritica tanto, você não precisa de mais uma pessoa para te criticar. Então esteja próximo de pessoas que vão apoiar você nesse processo, próximo de pessoas que vão acreditar em você. Hoje, para desenvolver essa questão do perfeccionismo na minha vida, eu tenho meu esposo. Ele acredita nos meus projetos, ele acredita que eu posso, ele acredita que eu sou capaz, e assim bem como eu também apoio ele. Ele também tem essa questão do perfeccionismo. Lembrando que o perfeccionismo ele é um traço de personalidade. Então, muitas vezes a pessoa já vai nascer assim ou ela vai desenvolvendo ao longo do tempo que está na personalidade dela. Tem pessoas que são mais perfeccionistas que outras. Todo mundo tem um pouco de perfeccionismo em si? Tem. Mas tem o perfeccionismo negativo, que ele vai impactar fortemente na sua trajetória de vida. Agora eu cheguei no momento mais esperado, que são as ferramentas para poder te auxiliar a lidar com esse seu perfeccionismo. Óbvio que algumas coisas vão dar certo para algumas pessoas, outras não vão dar certo, né? Cada ferramenta vai ser específica para uma determinada pessoa, então assim, requer você testar e ver qual que dá mais certo para você. Óbvio que em primeiro lugar eu vou falar sobre a questão de buscar ajuda profissional, né? Que é profissionais de psicologia ou psicanalistas ou terapeutas mesmo, que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental. Vai ser uma das principais ferramentas, né? Porque o profissional ele vai saber te orientar melhor, ele vai saber te orientar com seus pensamentos, ele vai conseguir entender o que acontece dentro de você e ele tem uma bagagem de conhecimento maior para poder estar te orientando nesse processo de autoconhecimento. Uma das coisas que você pode fazer também é o diário de pensamentos. Então, se toda vez que vier um pensamento, você anota ele ali para você conseguir racionalizar aquele pensamento. Se aquele pensamento diz a verdade ao seu respeito ou se aquele pensamento é mais uma mentira, mais um sabotador que está te afastando dos seus objetivos. Esse diário, ele vai te auxiliar a identificar os gatilhos e os padrões perfeccionistas que têm afetado você e afetado o seu dia a dia. Comece a questionar os seus pensamentos toda vez que vir um sentimento de insuficiência, de incapacidade, ou que você não vai conseguir, ou algum medo, né? Ah, mas por que eu tô sentindo esse medo? Ah, eu tô sentindo esse medo porque eu não tenho financeiro suficiente para atingir um outro patamar. Mas por quê que eu tô com medo de não conseguir atingir um outro patamar? Sendo que às vezes você está num patamar inicial, então você já está pensando uns 5 patamares lá na frente. Então assim, não deixar, né, que esses medos, esses pensamentos venham te assolar. Comece a questionar tudo aquilo que você está pensando, se realmente diz realmente a respeito sobre você mesmo ou se é algum pensamento sem fundamento. Como eu disse lá atrás, né, uma das ferramentas também é focar no seu processo, não focar no fim do processo, e focar assim no decorrer do processo e celebrar as pequenas conquistas. Se você hoje executou um nível ali do seu planejamento, se você, vamos exemplificar colocando o meu caso aqui de criador de conteúdo, se eu fiz um planejamento para atingir, sei lá, 1000 inscritos no canal e hoje eu consegui gravar mais um vídeo sobre determinado assunto, que é sobre o perfeccionismo, eu vou celebrar, porque foi mais um vídeo que eu gravei, então assim, eu tô um nível a mais próximo do meu objetivo, porque quanto mais eu fizer, melhor eu fico e mais rápido eu vou alcançar o meu objetivo final. Mais uma ferramenta é definir padrões realistas. Então assim, começa a estabelecer metas e padrões que sejam alcançáveis e realizáveis. Então tem essa questão, né, que eu acabei de falar, que às vezes você quer começar a construir uma casa e já está pensando na mansão, né? Então começa a pensar no que é real.
no que eu consigo fazer agora? O que está dentro das minhas condições no momento? Né? Não pensa lá naquele monstro que sua cabeça cria lá do final, não. Começa a pensar no que é real, no que é momentâneo, no agora, para que você consiga avançar. Outra ferramenta é a aceitação da imperfeição. Aceitar que em muitos momentos você vai errar, que errar faz parte do processo e não se autocriticar em relação aos seus erros. E sim começar a aceitar que você pode errar e simplesmente aprender com seus erros e deixar que esses erros te permitam crescer e aprender. Outra ferramenta é a delegação. Aprenda a delegar tarefas para outras pessoas. Delegando as tarefas, você vai ficar menos sobrecarregada. Então, quanto menos sobrecarregada você ficar, menos ansiosa também você vai ficar. Porque, gente, o tempo passa tão rápido todos os dias que se você não delega tarefas para outras pessoas, você não dá conta de executar tudo aquilo que você quer. Então, como eu disse lá atrás do vídeo, às vezes você vai delegar uma tarefa e a pessoa que você solicitou que execute essa tarefa vai fazer muito melhor do que você. E você vai se surpreender. Outra ferramenta que eu quero indicar para você é meditação e mindfulness. A meditação, ela vai te ajudar a desacelerar um pouco, a deixar a sua ansiedade de lado e a controlar os seus pensamentos. Vai te conectar com o momento presente, porque a pessoa que é muito perfeccionista, ela tá muito focada lá no futuro, tá um pouco presa no passado. E o mindfulness, ele vai ajudar você com esses pensamentos, com as suas emoções, sem fazer julgamentos, reduzir a ruminação entre o passado e a preocupação com o futuro. Então você vai estar ali conectado com o seu momento presente. Outra técnica que pode te auxiliar muito a ficar mais tranquilo em relação a essas ansiedades do futuro, né? E esse travamento em relação ao passado, é o exercício de respiração. Esse exercício você pode fazer também juntamente com a meditação. É ideal porque o seu cérebro vai estar recebendo essa oxigenação também, que vai estar permitindo com que você fique menos ansioso e se conecte com o momento presente. Esse exercício da respiração, ele vai aliviar o seu estresse que está associado ao seu perfeccionismo. E outra ferramenta também é fazer alguma atividade que te deixa relaxado. Seja ela praticar alguma dança, ou luta, ou algum esporte, fazer a musculação, fazer uma atividade física, caminhar na rua, né? Dizem que as nossas melhores ideias vêm quando a gente está praticando uma atividade, né, de caminhada. Eu sei que para o perfeccionista é difícil ter um momento de lazer. O perfeccionista, ele tem um pouco de dificuldade aí de ter um momento de lazer, se conectar consigo mesmo, identificar os seus hobbies, mas eu te convido a testar novas coisas para poder identificar os seus hobbies, que vai estar dentro dessa ferramenta de atividades relaxantes. E também ter mais contato com a natureza, fazer um piquenique na natureza com o marido, com os filhos, com a família, com os amigos, ou também começar a plantar uma horta na sua casa, plantar plantinhas, até mesmo ir na praia, colocar o pé ali na areia, sentir o mar. Essas atividades podem trazer um grande relaxamento para você. Eu vou frisar aqui novamente sobre a terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia, ela vai ser eficaz para te ajudar a identificar e modificar os seus padrões de pensamento e o seu comportamento perfeccionista. Então ele vai te dar um direcionamento maior para que você consiga identificar esses pensamentos, né? Que pensamento que eu tô tendo que vem do meu perfeccionismo? Onde eu posso trabalhar para que eu possa não ser duro tanto comigo e possa viver uma vida mais tranquila, mesmo tendo esse comportamento perfeccionista? A mentoria e coach também pode estar sendo uma ferramenta que vai te auxiliar, porque o coach, ele vai te fazer questionamentos sobre aonde que você quer chegar.
E ele vai te ajudar a definir metas realistas e desenvolver habilidades que talvez você não saiba que você tem. Além da habilidade de autocompaixão, de ser bom consigo mesmo, né? De não ter essa autocobrança que você faz consigo mesmo, ou ser tão duro consigo. O coach pode te ajudar nesses quesitos. Além disso, ele pode te ajudar também a manter o foco no processo, para que você não venha se desviar ali do seu foco, do seu objetivo, para que você consiga se direcionar na direção correta da conquista dos seus objetivos. Nosso vídeo já está chegando ao final e eu quero indicar para vocês então 3 livros que eu vou estar deixando aí nos comentários fixados, para se caso você quiser comprar. Se você tiver se identificado com o assunto desse vídeo, acredito eu que muitas pessoas vão se identificar. Um dos livros, são 2 livros de Brené Brown. Um é A Arte da Imperfeição e o outro é A Coragem de Ser Imperfeito. E o outro livro que eu quero indicar para vocês é Perca o Controle, um guia para perfeccionistas, de Catherine Megan. Acho que vocês vão gostar bastante desses livros. E se caso quiser adquirir, pode comprar aí no link. Assim, comprando o link, você ajuda o meu trabalho também, porque atualmente eu ganho através dessas compras aí que vocês fazem, através desses links aí de indicação. Então, se você chegou até o final desse vídeo, comenta pra mim aí, perfeccionismo, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. E se você quiser desabafar também no vídeo de alguma coisa que acontece com você, de contar alguma história de que você ficou travado por causa do perfeccionismo, ou compartilhar também os pensamentos que vêm na sua mente, fica à vontade para poder compartilhar. Vai ser muito bom gerar uma comunidade aqui nesse vídeo de pessoas que se identificam, assim a gente pode juntos nos ajudarmos. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa seu like. E se você conhece alguém que também é perfeccionista e sabe que o perfeccionismo está afastando essa pessoa dos seus objetivos e dos seus ideais, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Possivelmente ele pode estar ajudando essa pessoa também. Já se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba os próximos vídeos que eu vou postar. Para finalizar esse vídeo, como todos os outros vídeos, eu gosto de compartilhar um versículo bíblico com vocês. Hoje eu vou ler Romanos 3, 23 ao 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo ele oferece uma perspectiva sobre a imperfeição humana e a graça divina, que contrasta diretamente com a busca irrealista que a gente tem, e muitas vezes opressora, do perfeccionismo. Nossa aceitação e valor, ela não depende da nossa perfeição, mas do amor e da graça de Deus. Então leve esse versículo consigo, saiba que esse perfeccionismo que você tem levado para sua vida não vai te levar em lugar nenhum, pelo contrário, ele vai te travar. Lembra sempre na frase que nada nessa vida é perfeito, e se você está querendo alcançar uma perfeição em algo, saiba que isso não será possível. Faça com os recursos que você tem, execute na medida que você puder. O tempo ele vai passar de todo jeito, e por mais que você não seja perfeito, e por mais que você tente também ser perfeito, sempre vai ter alguém que é melhor do que você. Tenha autocompaixão consigo mesmo, e espero que você possa sair desse vídeo com o coração confortado. Você não está sozinho nessa caminhada. Obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.